Meu nome é Guilherme, eu vou apresentar aqui a minha parte do trabalho de Prolog de computabilidade e hoje eu vou começar com a questão 1A. Eu vou verificar se a preposição, né, P ou não que, e não P ou que, e não P ou não que é satisfatível, usando a ideia lógica e também uma implementação em Prolog. Primeiro, a gente tem que lembrar o que significa uma proposição ser satisfatível. Ela é satisfatível quando existe pelo menos uma atribuição de valores verdadeiros ou falsos para as variáveis que faz a fórmula inteira ficar verdadeira. Nesse caso dessa questão, como ela tem duas variáveis, p e q, a ideia é testar combinações de verdadeiro e falso para essas duas letras. Agora vamos analisar logicamente. A fórmula tem três partes. A primeira é p ou não p ou q, e a terceira é não p ou não q. Como tudo tá ligado pelo i, né? Isso significa que a gente vai ter que as três partes precisam ser verdadeiras ao mesmo tempo para um resultado satisfatível, né? Após testar com o Prolog, a gente chega à conclusão que há apenas uma atribuição que satisfaz a fórmula, que é p igual a falso e q igual a falso. Agora que a gente colocou isso tudo no Prolog, utilizando, já declarando no início as regras, né, do valor true, valor false, not true, false, not false, true, e também as regras da questão, a gente consegue aqui consultar na parte direita do switch, a questão, a gente coloca questão 1A, entre parênteses, p, q. E assim o Prolog ele já vai fazer todos os testes possíveis e falar para a gente se a questão ela é satisfatível ou não, se ela no final vai ser verdadeira ou falsa. Nesse caso vai ser false. Agora eu vou estar dando uma analisada aqui também na questão 1.2, né, a 1B, e a preposição, né, a proposição seria P implica que e P implica menos que no caso não que, né? E não P implica que e não P implica não que. Após a gente colocar no switch, né, do Prolog, com o link disponibilizado pela professora, toda a fórmula aqui explicando que o valor pode ser true ou false, o not true, false ou false true. A gente colocou o end também, é true, 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 ou true, false, false, etc. A fórmula fica pronta e a máquina já consegue testar para a gente todas as combinações possíveis para achar qual que seria o resultado. Nesse caso, ao colocar a questão 1B na direita, né, perguntando a saída para o Prolog, colocando sat, entre parênteses, p e q, a saída vai ser false. E essa fórmula não é satisfatível, porque não existe, de acordo com os testes que o Prolog fez, não existe nenhum valor de p e q que torne a fórmula toda verdadeira, né, totalmente verdadeira. Então, questão 1C. São duas bicondicionais. Primeira, P e Q. Então, o resultado só vai dar verdadeiro se P e Q for verdadeiro ou P e Q for falso. E depois setamos que not P é NP, então não P. Aí fizemos a bicondicional, P e Q, que vai dar o resultado A. Bicondicional não P e Q, que vai dar o resultado B. Como na questão está perguntando se ambas são verdadeiras, então o I, comparamos embaixo ali o I, A e B, se for verdadeiro, então dá true, mas o resultado dá false, porque não tem como A ser verdadeiro, verdadeiro e falso, falso, dando true, e a segunda bicondicional dar true ao mesmo tempo, porque seria não P. Com não P fica invertido os valores e aí não dá certo. Daria certo em outra coluna, né? Nas duas colunas do meio, onde tem true e false. False e true, aí como ia inverter, elas iam ficar iguais e a primeira e a segunda ia ficar diferente. Então não teria como. Então o resultado é falso, não existe solução satisfatível. Meu nome é Vitor e eu vou apresentar a questão 1 da lista 2. Primeiramente, eu declarei as variáveis apresentadas na proposição.
Então, seguindo da ordem de precedência, eu fui efetuando as operações. Primeiro as negações e depois as operações de disjunção encontradas dentro dos parênteses, seguindo da esquerda para a direita. Por fim, eu fiz as operações de conjunção, encontradas entre cada conjunto de parênteses. Toda essa operação no Prolog, percebemos que essa questão é satisfatível para apresentar valores onde P, Q, R e S que fazem a operação toda ser true. Meu nome é Leonardo e eu vou apresentar minha parte do trabalho, que é a questão 2.2 e 2.3. Depois de definir no código o valor de cada conjunção que eu vou utilizar, eu começo a questão 2.2 definindo quais serão as variáveis utilizadas durante ela, no caso P, Q, R e S. Logo após isso, eu defino o valor de P, Q, R e S e começo a realizar também, defino os valores de não P, não Q, não R, não S. E aí começo a realizar as operações que estão no primeiro parênteses, que é N não P ou não Q, e aí eu salvo como um valor C1A. Depois eu realizo C1A ou R e gravo esse valor como C1. Aí eu passo para o segundo parênteses, não P ou Q e salvo esse valor como C2A. E depois C2A ou não S e salvo esse valor como C2. Terceiro parênteses, eu realizo a operação P ou não Q e salvo o valor como C3A. E depois realizo C3A ou não S. E aí salvo o valor como C3. No quarto parênteses, eu repito o ou entre o não P e o não R e salvo o valor como C4A. Depois faço C4A ou não S e salvo o valor como C4. No quinto parêntese, eu faço P ou Q e salvo esse valor como C5A e faço C5A ou não R e salvo o valor como C5. No sexto parêntese, eu faço P ou não R e salvo o valor como C6A e depois faço C6A ou não S e salvo o valor como C6. Após eu terminar as operações que estão dentro dos parênteses, eu vou para os operadores que estão entre os parênteses. C1 e C2, salvo o valor como A1. A1 e C3 e salvo o valor como A2. A2 e C4 e salvo o valor como A3. A3 e C5, salvo o valor como A4. E A4 e C6 e salvo o valor como true, para obrigar ele a achar uma solução que no final seja verdadeira. Após o teste, é possível ver que na print demonstrada ele achou que o valor de P é igual ao de Q, Q é igual a R e R é verdadeiro. Então P, Q e R são verdadeiros e S é falso. Mas ele também me dá outras 3 soluções logo abaixo dessas que não estão na print. Logo, a questão 2.2 é satisfatível. Agora eu vou explicar a questão 2C. Faço o mesmo processo de definir quais variáveis vão ser utilizadas, depois definir o valor de P, Q, R e S e de não P, não Q, não R, não S. No primeiro parênteses, eu tenho que fazer a operação P ou Q e salvo esse valor como C1A e depois C1A ou R e salvo o valor como C1. No segundo parênteses, eu faço P ou não Q e salvo como C2A e C2A ou não S e salvo o valor como C2. No terceiro parênteses, Q ou não R e salvo o valor como C3A, C3A ou S e salvo o valor como C3. No quarto parênteses, eu faço não P ou R e salvo o valor como C4A, e C4A ou S e salvo o valor como C4. No quinto parênteses, eu faço não P ou Q e salvo o valor como C5A, e C5A ou não S e salvo o valor como C5. No sexto parênteses, P ou não Q e salvo o valor como C6A, e C6A ou não R e salvo como C6. Sétimo parênteses, não P ou não Q e salvo o valor como C7A, C7A ou S e salvo o valor como C7. No oitavo parênteses, não P e não R e salvo como C8A,
C8A ou não S e salvo como C8. Finalizada as operações que estavam dentro dos 8 parênteses, agora eu vou fazer as operações entre os parênteses. C1 e C2, salvo como A1. A1 e C3, salvo como A2. A2 e C4, salvo como A3. A3 e C5, salvo como A4. A4 e C6, salvo como A5. E A5 e C7, salvo como A6. A6 e C8, e salvo o valor como true, para forçar o programa a me achar uma solução que o resultado final seja true. No exemplo da foto, o programa me retorna P igual a Q, Q igual a S, S igual a true. Então, P, Q e S true e R false. É uma das soluções possíveis. Além disso, o programa também me dá duas outras opções que não estão listadas na print. Bom, meu nome é João Vitor e agora eu vou apresentar a minha parte do trabalho. Minha parte é referente à questão 3A. Bom, primeiramente, né, nós temos as variáveis e esse código em Prolog ele vai representar para a gente um sistema de lógica proposicional que usa, né, valores booleanos, true or false. Primeiramente, ele vai definir os valores possíveis, implementando os operadores lógicos que a gente aprendeu em sala de aula, que é a negação, conjunção, disjunção, além da implicação. Também temos o bicondicional, que significa se e somente se. A parte principal, né, desse código está na regra questão sonhos, que vai trabalhar aí, né, com 3 variáveis: picante, trovões e sonhos. O programa ele vai considerar 2 premissas. Se a pessoa come comida picante, então terá sonhos estranhos. E se houver trovões enquanto dorme, também terá sonhos estranhos. Em seguida, né, vai adicionar aí a condição de que a pessoa não teve sonhos estranhos. O objetivo do código é verificar se todas essas afirmações podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ao combinar as implicações com a negação do resultado, o programa ele vai mostrar que tem uma contradição lógica, né? Porque não é possível que as causas impliquem sonhos estranhos e, ao mesmo tempo, esses sonhos não aconteçam. A questão 3.2. Todo cientista da computação tem um computador pessoal. Ralph não tem um computador pessoal. Ann tem um computador pessoal. É escrita dessa forma no switch. Primeiro apresentando as variáveis, então fazendo a regra de sim, então. Após isso, colocando o fato que o Ralph não tem um computador e colocando o fato que Ann tem um computador. As operações de AND, então podemos rodar o comando. Por fim, podemos concluir que a regra é: quem é cientista tem computador. Ralph não tem, então ele não pode ser cientista. E Ann tem. Isso não prova nada sobre ela ser cientista. Por fim, a questão 3.3. Se eu jogar futebol, estarei dolorido no próximo dia. Usarei a piscina se estiver dolorido. Não utilizei a piscina. É dessa forma que nós escrevemos no switch, escrevendo todas as regras, as variáveis. E por fim, rodamos o comando. A lógica obtida a partir da se jogar leva a usar a piscina, mas eu não usei a piscina, então quer dizer que não joguei.